Salve, salve, rapaziada! Estamos começando aqui mais um vídeo, mais um giro de Pequeno, né? Para falar um pouco sobre as notícias do Bragantino, comentar sobre elas e também responder as perguntas que vocês nos enviaram, tanto no Twitter quanto também no Instagram. Ao meu lado, como sempre, ele, Rodrigo Seixas. E, Rodrigo, acho que dá para começar já projetando essa partida contra o Corinthians. O Bragantino deve ter na lista de relacionados o Alejandro. Não sei se como titular. Você voltaria com o Alejandro como titular ou não? Fala, Rodrigão, mais um giro por aí. Fala, Diego. Olá, pessoas, todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje. Tem tudo para ser um jogo interessante. Corinthians, eu acho que melhora bastante quando tem o Renato Augusto e parece que ele vai jogar de novo, porque o Corinthians deve jogar com o time titular, porque jogou só essa semana e não vai jogar no meio da semana que vem, então joga só na segunda-feira, então os dois de titular. Tem tudo de ser um jogo difícil, que o Corinthians é favorito, então o Bragantino, eu acho que seria muito bom se o Alejandro pudesse jogar, né? Sendo que você não tem outro centroavante que está conseguindo dar conta do recado, né? Tanto que no último jogo jogou o Carlos Eduardo, que nem é centroavante, para ser um jogador de mais velocidade ali na frente. Talvez seja de novo a escolha do Barbieri, ele pareceu satisfeito com o que o Carlos Eduardo fez no último jogo, apesar do time não ter vencido, ele elogiou até a atuação dele, a velocidade que ele conseguiu ter ali nas costas da defesa, e talvez ele use isso de novo para tentar aproveitar no jogo contra o Corinthians, né? Mas eu acho que se ele puder contar com o Alejandro, ele vai usar ele, mas eu acho que ele não vai começar jogando, não, porque o Barbieri não costuma colocar jogadores que vêm de lesão para começar os jogos, então eu acho que ele deve começar no banco. Eu também acho, né? O Alejandro está recuperado da lesão, já treina normalmente com o grupo. Aliás, só tem um jogador atualmente no departamento médico do Bragantino, né? Que é o Cauê, que provavelmente vai ter que passar aí por um processo aí também, talvez cirúrgico, né? Ele acabou tendo uma lesão no ombro, mas nos demais jogadores, assim, todos à disposição, o técnico Maurício Barbieri, inclusive o Popó e também o DG, mas que não devem jogar tão antes assim com a camisa do Bragantino, talvez ganhar alguns minutos quando relacionados, né? Porque não estão sendo relacionados nesse início pelo técnico Maurício Barbieri. E você acredita que ele vai modificar a equipe ou deve ir na mesma situação? Ele não tem o Elinho, né, que acabou é, tomando o terceiro cartão amarelo no último jogo, está suspenso. Vai manter o mesmo time e ir com um sorriso? Ou ele pode reforçar o meio e colocar o Johan também um pouco mais à frente? Porque existe essa possibilidade, né? Até pelas informações de treino que eu acabei coletando, existe a possibilidade do Johan ficarem, né, um pouco mais à frente ali no ataque, com o Carlos Eduardo e o Arthur, e ele reforçar o meio com, quem sabe, o Eric Ramírez, ou o Prachedes, Jadson Silva. O que você faria? Se a gente lembrar lá atrás, tem um jogo contra o Corinthians que o Eric Ramírez entra ali para jogar no meio, né, de 10 e é muito importante naquele jogo, ele chega a marcar gol, tudo. Então acho que seria uma jogada interessante de colocar o Eric Ramírez ali, que eu acho que ele tem uma intensidade muito boa e acho que o Bragantino em alguns momentos perde um pouco isso. Ele é um jogador bom nesse quesito. Só que deveria usar o Johan de 9, né? Que eu me lembro, ele só usou por poucos momentos ali num jogo que o Bragantino tinha um jogador a menos. Se eu não me engano, foi acho que contra o Corinthians não, acho que contra o Flamengo, que ele usou ali por um tempinho o Johan ali de 9 Ou aberto, né? ou aberto, mas aberto ele não chegou a usar nenhuma vez, né? Apesar do Johan já ter jogado aberto na carreira, né? No Bragantino ele não chegou a jogar aberto, mas seria uma opção também. Porque se ele não contar com o Elinho e o Sorriso foi um cara que nem entrou no último jogo, daí não dá para saber se ele vai apostar no Sorriso de novo ou não, né? Apesar de que se você for por posição, seria mais fácil você colocar o Sorriso, manter o Carlos Eduardo por dentro ali, o Johan, o Evangelista, e você forma um ataque ali, com o Arthur na direita. Mas pode ser que ele pense algumas coisas diferentes, até porque o Sorriso não tem jogado muito bem, então talvez ele faça algumas mudanças. Mas ele tem possibilidades. Talvez não as ideais é que ele mais gostaria de ter, mas ele tem bastante possibilidade e cada uma entrega, acho que, coisas diferentes para ele no jogo. Bom, então já vamos aqui traçar um provável Bragantino, né? Até para te auxiliar aí, para já projetar o Bragantino, se você está pensando em alguém no Cartola. Eu acho um jogo difícil para o Bragantino, né? O jogo contra o Corinthians, lá em Itaquera, Corinthians vem numa ascensão, ainda mais depois do empate na Copa do Brasil, lá no Maracanã contra o Fluminense. Tem dado certo o estilo de jogo do Vitor Pereira e se entrosado ali
principalmente no ataque, com o Yuri Alberto e o Roger Guedes. E ele não deve poupar nem preservar ninguém, sendo que o Corinthians vai ter um bom tempo depois de descanso até a outra rodada do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil agora só no dia 15, né? Então tem um time aí legal. Teremos Copa Libertadores da América no meio da próxima semana. Então o provável Bragantino tem o Cleiton no gol, na direita o Adelan, a zaga com o Léo Ortiz e o Natan, na esquerda o Luan Cândido. Aí ele pode jogar com Raul, Eric Ramírez e Lucas Evangelista, Arthur, Johan e Carlos Eduardo. Esse é um provável Bragantino. Aí, se ele for colocar. Eu acho que deve ir meio por aí. Mas se ele for com um sorriso, aí ele deve. Aí ele tira o Eric Ramírez, aí joga com Raul, Lucas Evangelista e Johan, Arthur Sorriso e Carlos Eduardo. Esse é o provável Bragantino, com o Alejandro tendo aí a possibilidade de figurar durante a partida. Independentemente de qual ataque o Bragantino escolha, vai ser um ataque jovem versus uma defesa, não diria velha, mas experiente, né? Porque o Corinthians tem uma defesa hoje com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, que é, acho que 100 anos mais velha do que o ataque do Bragantino, né? Uma diferença grande de idade aí, se você for comparar. E eu acho que isso pode ser determinante no jogo. O Bragantino é, acho que teria que usar a velocidade que tem no ataque para tentar aproveitar a falta, algumas vezes, de agilidade ou de velocidade que a defesa do Corinthians tem. Mas, por outro lado, a defesa do Corinthians tem mais experiência, mais aquela manha na defesa. Então, acho que é um duelo interessante para a gente acompanhar. O Corinthians também tem o Renato Augusto ali no meio de campo, que acho que é um jogador que tem que ser marcado muito de perto, que é o cara que muda o Corinthians de uma maneira impressionante. E se você lembrar, no primeiro turno, foi ele que marcou o gol da derrota do Bragantino. Um chute que ele chuta caindo ali, até acho que o Cleiton falhou naquele lance ali, mas era um jogo que o Corinthians não estava jogando bem e ele achou um gol ali e o Corinthians acabou ganhando a partida. Então, acho que o Bragantino tem que ficar esperto com isso. E o Roger Guedes também está numa fase boa, o Yuri Alberto também. O Adson é um time bem complicado e acho que o Bragantino precisa jogar mais do que vem jogando para conseguir um resultado bom lá. A gente não sabe quem vai jogar pela esquerda, mas uma certeza a gente tem, pelo menos eu tenho, é que esse cara vai apanhar muito do Fagner, né? O que bate o Fagner é incrível. E contra o Fluminense na Copa do Brasil, por mais que a defesa do Corinthians ela é bastante experiente no sentido até de idade, eles souberam anular bem ali, né? Os principais atacantes, principalmente o Cano, né, Rodrigo? Sim, o Cano até chegou a aparecer umas vezes ou outra ali, mas é uma defesa muito forte, né? O Corinthians tem uma defesa, principalmente pelo próprio Cássio, que é uma liderança muito importante. Então, não é simples fazer gol no Corinthians. É que o Fluminense conseguiu marcar dois. O Fluminense hoje, acho que ainda é um time melhor que o Corinthians, né? O Fluminense está numa fase muito boa. É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, joga no sábado contra o Palmeiras, ali no jogo de primeira e segunda. Então, é um time que também quando pegou o Bragantino foi melhor que o Bragantino e venceu, então tem tudo. Acho que esse jogo tem algumas ideias para o Bragantino para concluir melhor do que o Corinthians. Só que o problema é que o Fluminense joga muito diferente do Bragantino, né? Então tem muitas coisas que o Fluminense faz que o Bragantino não pode usar, porque o time pensa outro jeito, joga de outra maneira. Bom, então é isso, né? Um pouco da projeção aí para a partida contra o Corinthians. E falamos do Alejandro, e o Alejandro, que é um jogador que acabou ficando muito tempo no departamento médico, então não sabemos também como ele vai voltar e quantos minutos ele deve ganhar lá em Itaquera contra a equipe do Vitor Pereira. Bom, janela chegando ao fim na próxima quarta-feira também, né? Então a expectativa para, quem sabe, uma possível saída, né, do Bragantino, não há uma sinalização forte de que alguém deve deixar o Bragantino. Muito se falou há semanas atrás de uma possível saída do Natan. O empresário dele estava lá na Itália e surgiu até a especulação do Natan ser transferido para Roma. Ela zerona, o que acabou não acontecendo. O Bragantino recusou algumas propostas. O mesmo dá para se dizer do Léo Ortiz. O Bragantino também esperava que essa janela fosse melhor nesse sentido para o Léo Ortiz. As propostas que chegaram financeiramente não agradaram, principalmente do futebol turco, né, com o campeão turco, também teve o Galatasaray. O Arthur também, o empresário dele, no começo do ano disse que talvez ele seria negociado aí no meio da temporada, talvez para o Leipzig, enfim, o que também até então acabou não acontecendo.
entre outros jogadores, e o próprio Thiago Escuro acabou admitindo que o Bragantino teve propostas por vários jogadores. Mas a sinalização, Rodrigo, dá a entender que o Bragantino não deve perder ninguém aí nesse meio de temporada, a não ser que a gente tenha alguma surpresa aí, né? No último dia de janela normalmente aparece uma outra surpresa, né? Alguma contratação mais rápida de um time que precisa de uma emergência para suprir uma posição que não contratou, ou começou a temporada mal e vai correr para trazer um jogador. Acho que só se for nesse sentido, porque futebol turco foi o que mais tentou o Ortiz. Eu acho que talvez o Ortiz talvez não se interessasse agora, porque os times turcos não classificaram para a Liga dos Campeões, né? Eles perderam na fase preliminar ali, então também não seria talvez mais interessante para ele, porque não teria nenhum time turco na Liga dos Campeões, e foi acho que o único país que veio com proposta boa para ele, e ainda assim abaixo do que o Bragantino queria. Então, no final das contas, essa temporada eu acho que ruim da Libertadores e da Copa do Brasil do Bragantino, e um meio de tabela de brasileiro, tirou um pouco a atenção de alguns atletas do Bragantino, e eu acho que o mercado não veio tanto. Então, acho que por isso, por exemplo, o próprio Arthur e o Ortiz, que acho que são os dois jogadores que teriam mais interesse de fora, vieram poucas propostas ou propostas muito baixas, né? Então acho que o mercado se desinteressou um pouco pelos jogadores do Bragantino, diferente do ano passado, quando eles se interessaram e acabaram pegando o Claudinho, né? Do ano passado, o ano passado, no meio da temporada passada, é que a temporada ficou quebrada, né? Mas foi ali na época das Olimpíadas, né? O Claudinho, tanto que ele nem voltou depois das Olimpíadas a jogar pelo Bragantino. Mas acho que também depende muito do que os times vão precisar. E acho que nesse momento quem precisava mesmo de jogador já trouxe. E acho que só num caso muito específico. Até chegou a aparecer uma ideia de proposta do Eric Ramírez ali num tempo para jogar na Inglaterra, mas parece que também esfriou esse assunto. É verdade, né? E bom, ainda falando sobre mercado da bola, transferências, dois jogadores ligados ao Bragantino, de certa forma, né, acabaram acertando com o mundo árabe. O primeiro é o Renan, né? O Renan que acabou acertando lá com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, né? O jogador que teve o seu contrato rescindido recentemente, tanto com o Red Bull Bragantino quanto o Palmeiras. Ah, na justiça, né? A defesa do Renan conseguiu com que ele tivesse essa liberação, essa autorização para atuar fora do país, para deixar o país para continuar com a sua carreira. Tanto o Ministério Público quanto também a defesa da vítima, né, do Eliezer Pena, um motociclista que acabou sendo morto, né, após a colisão com o carro do Renan, e acabaram concordando. O Renan vai ter que cumprir com um monte de coisa que foi acordada com a família. E, Rodrigo, é isso. Vai jogar lá nos Emirados Árabes e que a justiça seja feita, né? Que ele cumpra com tudo que tem que cumprir, que responda com a justiça e também que siga a sua carreira. Nessa hora a gente tem que pensar no que a família e o jogador vão acabar escolhendo, né? A família do Eliezer, a justiça, o que a justiça determinar, mas que passa uma imagem meio ruim, né? Um cara que aparentemente estava num caso de sem poder estar dirigindo, de aparentemente estar bêbado, acabar ocasionando um acidente que morre uma pessoa e logo depois ele arruma um time para jogar nos Emirados, assim, sem muito esforço, né? Passa uma imagem ruim, né? Eu acho que de qualquer forma, mas a gente não pode fazer nada. Acho que é a justiça, são as coisas que acontecem na vida e ele vai jogar agora por lá. Acho que é isso que dá para a gente pensar no momento e poder fazer. Acho que não tem muito o que fazer. Ele vai jogar num time que é um time de meio de tabela lá, deve ganhar um salário parecido, acho que do que ganhava no Bragantino, não deve ser muito diferente. E para ele só não vai mudar muita coisa nesse sentido. Acho que ele vai seguir a carreira de jogador e talvez tenha espaço por lá em alguns outros times, né? Tem outros casos de jogadores que fizeram coisas parecidas e jogaram na carreira por vários momentos e por vários clubes. Acho que o caso dele não vai ser tão diferente assim. E outro jogador também que deixa o Bragantino, ele estava emprestado, no caso ao Avaí, é o Morato. Também acertou com o time árabe e o Morato ele foi uma transferência, né? Ele foi negociado, então não pertence mais ao Bragantino, foi em definitivo. O Avaí até ficou com 7%, porque na negociação envolvia algo de vitrine, né, para um possível negócio com o Morato.
mas um jogador que foi importante principalmente na Série B, né, Rodrigo? Depois perdeu muito espaço e acabou sendo emprestado para o Vasco, depois para o Avaí. Agora, fim da linha, o Morato não pertence mais ao Bragantino. O Morato, ele sempre foi um jogador muito versátil, né? Ele era bem inteligente para jogar em várias posições ali no ataque. Ele foi um pouco aproveitado no Vasco, um pouco no Avaí, mas a verdade é que a melhor temporada dele ainda foi uma das últimas dele pelo Bragantino, onde ele foi mais aproveitado, conseguiu fazer mais coisas, principalmente na Série B. E vai para lá, acho que ele tem 29 anos, ainda não é tão velho assim, tem bastante carreira pela frente. Mas é um jogador interessante, acho que por lá ele vai rodar um tempo, ganhar um pouco mais de dinheiro do que acho que ganhava aqui. Mas é isso. O Morato, a maior sequência dele no Bragantino foi em 2020, né? Já na Série A, ele fez 34 partidas. O Felipe Conceição, principalmente, né? Gostava bastante do Morato e sempre o escalava. Depois da chegada do Barbieri, ele perdeu um pouco de espaço, até por isso foi emprestado ao Vasco, onde jogou bastante também, fez 40 partidas pelo Vasco, né? Mas acabou não se consolidando. Ele acabou carregando um fardo ali de ser o camisa 10 do Vasco, né? Então, é uma situação realmente muito complicada e vai jogar no futebol árabe também. Bom, passando essas notícias, né, de mercado da bola e passando essas notícias sobre o time profissional do Bragantino por hora, porque depois a gente vai responder também as perguntas aí que vocês enviaram. E o time feminino, hein, rapaz? Quarta vitória seguida, a terceira consecutiva aí no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. No Brasileiro acabou sendo rebaixado, mas começa bem. O Campeonato Paulista venceu Realidade Jovem por 2-0. Gol da Letícia, que foi eleita, inclusive, a melhor jogadora em campo, e também a Ariel acabou marcando o primeiro gol, voltando depois que ela ficou um tempo tratando da mão, né? E ela que era artilheira realmente, fez falta no momento ali no Campeonato Brasileiro. Mas o que dá para falar, Rodrigo, desse início muito bom do Bragantino no Campeonato Paulista? Se você for olhar a tabela hoje, o primeiro time é o Bragantino. Tem 9 pontos, 100% de aproveitamento, está na frente de todo mundo aí, por mais que sejam 3 rodadas. Os times que estão na parte final do Campeonato Brasileiro não estão jogando muitas partidas com o time titular, né? Caso do Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então isso ajuda um pouco o Bragantino a sair na frente nesse início. Mas, assim, um time que foi rebaixado e agora quase sem ganhar nenhuma partida, foi ganhar na última rodada e agora está conseguindo vencer 3 jogos seguidos, quatro com o brasileiro, mostra que o time está encaixando, né? O nível de disputa do Paulista nesse início está mais baixo que o do Brasileiro Série A, até porque alguns times são mais frágeis e outros estão jogando com as reservas, mas dá para ver uma dinâmica de time funcionando melhor, confiança mais lá em cima. Então, é um time interessante que vai fazer um campeonato paulista. Eu acho que ainda não é para brigar por título, por mais que tenha um bom início, mas vai dando uma cara para o time que vai jogar a 2 do ano que vem para tentar subir de novo para a Série A do Brasileiro. Sim, agora o próximo compromisso, né, do Bragantino é só no dia 8 de setembro contra o Palmeiras na casa do adversário, provavelmente no Allianz. Às vezes o Palmeiras não manda no Allianz, mas deve ser às 19h30. Bom, e ainda falando sobre outras categorias do Bragantino, o Sub-23 largou na frente, né, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, jogou contra o Paraná e acabou vencendo por 1-0. E o jogo acabou sendo fora, né? O Bragantino jogou lá em Campo Largo, nem conhecia, né? Lá no Paraná, Estádio do Ticão, o nome do estádio, e venceu aí com o gol do Bruno Dentinho. Confesso que eu não conhecia o Bruno Dentinho, e quando o Bragantino jogou contra o Avaí, aqui no estádio na Bia Bichedi, né? Eu fui assistir esse jogo, e foi um dos jogadores que eu mais gostei, assim, muito incisivo, vai para cima. Gostei dele e do Luiz Gustavo, que é o lateral direito, né? Olhando assim pessoalmente, já conheci o Guilherme Santos, alguns outros jogadores também que acabaram jogando. Mas sai na frente, Rodrigo. O time do Fábio Matias, que tem feito um excelente campeonato brasileiro de aspirantes, né? Sim, e ontem o jogo foi muito prejudicado pelo gramado. O gramado estava muito ruim no estádio e atrapalhou, acho que mais o Bragantino do que o Paraná. O Bragantino é um time que gosta de ter a bola no chão, né, de trocar passes. Isso atrapalhou demais, mas ainda assim foi bem melhor que o Paraná. Ganhou o jogo numa jogada ali de um contra-ataque, né? A tabelinha entre o Alejandro e o Dentinho, os dois foram tabelando da defesa até o ataque. O Dentinho mostrando o quanto ele é incisivo, né? Essa velocidade dele para ganhar dos marcadores e fazer o gol. Acho que o time vai se encontrando muito bem na competição, vai ganhando status de um dos favoritos para ganhar a competição, eu acho. Nesse momento tem o Fluminense, tem outros times com base muito forte também, mas eu acho que
Nesse momento, o Bragantino é um desses times. Vai jogar a volta em casa, né, no gramado melhor do Nabi. A Bichedinha provavelmente vai fazer um jogo bem melhor na volta e consiga um resultado, talvez até uma outra vitória e consiga se classificar para a semifinal. Acho que o Bragantino é bem favorito para classificar e vai se encontrando muito bem na competição. Acho que é interessante ver esse time que vai jogar a Série A3 do Paulista e quem sabe consiga fazer um bom campeonato ano que vem para ver se sobe de novo para A2, né? E belo trabalho também do Fábio Matias, né? Que chegou, esse mesmo time acabou no Campeonato Paulista da Série A2 indo muito mal, né? Sob o comando do Vinícius Munhoz, que é um excelente técnico, né? Provavelmente vai estar à frente aí da Ferroviária no próximo Campeonato Paulista, mas que acabou não conseguindo conduzir esse trabalho com o time Sub-23 e que vai ter o próximo jogo aí na próxima quarta-feira no estádio Nambié Bichedi, às 3 da tarde, né? Aberto ao público. Aí eu acho que eu vou até assistir esse jogo aí, porque vai ser muito legal. Aberto ao público que vai ter a possibilidade de ir para o estádio, mas provavelmente será cobrado o ingresso, né? Provavelmente, ainda não sei, porque aí o clube ainda não divulgou. Bom, Rodrigo, é meio que isso, né? E eu acho que até dá para a gente falar um pouco. Eu falei que a gente ia falar do profissional, mas acho que dá para a gente falar um pouco sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Essa que vem por aí, a 24ª, que terá alguns jogos interessantes, clássicos. Eu acho que o jogo mais interessante é entre o Fluminense e o Palmeiras no sábado, mas começa com o clássico goiano, que é o Goiás e o Atlético Goianiense. Aí vai ter Coxa e Avaí, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Atlético Paranaense, esses jogos de sábado. Fluminense e Palmeiras tem tudo para ser um baita jogo, né, Rodrigo? O time do Fernando Diniz, segundo colocado, contra o líder que é o Palmeiras, Abel Ferreira. Tem, e a sorte do Palmeiras. Na verdade, os dois times devem ir com o time titular, né? Porque o Palmeiras joga pela Libertadores na semana, mas o Fluminense não joga, então acho que os dois devem colocar os titulares. Palmeiras de novo enfrentando o primeiro colocado, é a terceira rodada seguida, né? Porque enfrentou o Corinthians, né? Venceu, daí jogou com o Flamengo, empatou, e agora vai jogar de novo com o segundo colocado. É que o segundo colocado foi mudando, mas é de novo o primeiro e segundo, e agora o Fluminense, né? E se muita gente chamava o jogo da semana passada como final antecipada, entre aspas, essa não diria que é também, porque senão seriam várias finais do campeonato, mas é no mesmo sentido. O Fluminense tem até um ponto a menos do que tinha o Flamengo na rodada passada. Então, a vantagem do Palmeiras ainda é grande, o Palmeiras ainda tem tudo para ser o campeão, mas é um jogo interessante. Acho que o Fluminense está numa fase muito boa. No primeiro turno eles empataram em 1-1 e agora tem tudo para ser um jogo muito interessante de equipes que jogam de maneiras bem diferentes, mas que as duas conseguem ser fortes de formas diferentes. Acho que é um jogo interessante para acompanhar. O mais da rodada, sim. Bom, e vai ter América Mineiro e Atlético Mineiro também, né? Mais um clássico. São Paulo e Fortaleza no Morumbi, um bom jogo. Fortaleza é o único time aí 100% no retorno do Campeonato Brasileiro. Deu um salto, né? Tava lá na última colocação, tava no Z4 e atualmente é o 13º colocado do campeonato. Aí tem Botafogo e Flamengo lá no Newton Santos, né? No Engenhão, outro baita jogão. Cuiabá e Santos. E aí, na segunda-feira, além do jogo do Bragantino contra o Corinthians, 9h30 da noite, lá em Itaquera, na Neoquímica, tem também Internacional e Juventude, mas é um clássico. Eu até perguntei para um torcedor, né, o Everson Martins, que trabalha lá comigo, que ele é torcedor colorado, perguntei se chega a ser um clássico, né? Ele falou que sim, que agita bastante lá o Rio Grande do Sul quando o Internacional joga ou com Juventude ou com o Caxias, que perderam um pouco de expressão, mas são equipes grandes lá do Rio Grande do Sul. Algum outro destaque, Rodrigo, dessa rodada? Eu acho que se o Juventude joga com o Inter, principalmente na Série A, dá um a mais, né? Porque se fosse só Campeonato Gaúcho é mais comum, mas na Série A acho que é mais interessante, por isso que talvez ganhe esse ar assim. Mas eu acho que a rodada é para a gente ver o quanto os times vão usar a força máxima, né? Acho que isso vale para Flamengo, para São Paulo, para os times que estão em uma ou duas competições, né? Caso do. O Fluminense também tá, né? O Fluminense também tá na Sul-Americana. Então, daí você tem essas questões. Mas eu acho que no final das contas, vai ser mais uma rodada para a gente ver se o Palmeiras vai arrancar de novo na frente ou se alguém vai encostar no Palmeiras. Isso pensando em título. Na parte de baixo da tabela, uma rodada difícil para quem está lá embaixo, mas vários confrontos de gente que está mais perto da parte de baixo. Então, pode ser uma rodada interessante também nesse sentido. O Bragantino pode terminar em oitavo caso vença o Corinthians, né? Isso porque está com 31,
mesma pontuação do América Mineiro, então tem que pensar aí num tropeço do América contra o Atlético. E o Santos, que joga fora contra o Cuiabá, tem 33. Então o Bragantino pode ocupar aí a oitava colocação, dependendo de uma soma de resultados. Bom, vamos para as perguntas aí da rapaziada. Vitor Gabimelo mandou no Instagram. Depois da lesão do Raul, ele vem oscilando. O Jadson sempre entra e joga bem. Merece jogar mais? Eu acho que sim. E você, Rodrigo? Eu concordo, até porque se a gente pegar o final da temporada passada, o Jadson foi muito bem naquele período de reta final de Brasileiro, de Copa Sul-Americana. Ele foi muito importante no time, seja na hora de defender, seja na hora de atacar, ele foi muito importante ali. E eu acho que ele poderia jogar mais mesmo, porque o Raul ele tem oscilado mais do que o comum, né? Eu acho que ele tem feito até bons jogos em alguns momentos, mas ele não é o jogador que foi em 2020 ou 2021 no começo. Não sei se tem a ver tanto com a lesão ou se tem mais a ver com o ritmo, mas realmente ele não está no nível que a gente já viu ele jogar, então acho que seria interessante usar mais outros jogadores ali na posição para você também tentar novas ideias, né? Porque o Jadson tem algumas coisas que o Raul tem, não tem, e o Raul também tem. Então, acho que seria importante você dar uma mudada ali. Até o Emiliano Martins é um cara que acho que precisa crescer e tentar jogar, né? Pelo menos alguns minutos para a gente poder ver ele jogar de fato no Bragantino, porque ele quase não atua pelo clube. Então, acho que seria interessante, sim. Bom, e ele ainda pergunta se esse revezamento do Nathan Camargo e o M. Martinez é opção técnica. Sim, puramente opção técnica. E são dois jogadores que eu tenho mais. Não vou dizer que eu confio muito, assim, porque não vi jogar tanto, né? Nenhum dos dois. Mas, assim, vi jogar, mas nem tanto, assim. Mas eu tenho uma esperança, assim, pelo que demonstram, né? O Nathan Camargo, muito novo, já inserido no profissional, tendo toda essa experiência, enfim, de Campeonato Brasileiro da Série A. E o Emi Martinez jogava muito bem no Nacional do Uruguai, né? E pelo que, por exemplo, o Gabriel Neves tem jogado no São Paulo, e equiparavam muito eles, né? O Emily Martinez até chegou a ganhar a posição em alguns momentos. Acho que pode ser um jogador futuramente importante para o Bragantino, Rodrigo. Sim, e vale lembrar que o Neves demorou para se encaixar no São Paulo, né? Ele, quando chega, não é utilizado, fica meses ali sem jogar e vai meio que se firmar nessa temporada, ali no meio dessa temporada, porque eu acho que ele demorou um pouco para entender o futebol brasileiro. E o Emiliano, acho que sofreu um pouco com isso, só que o pior para ele é que ele machucou e ficou muito tempo fora, né? Então agora, até quando ele voltar, eu acho que ele vai ter que se acostumar de novo não só com ele jogando bola, mas com o futebol brasileiro. Então, acho que isso vai demandar um pouco mais de tempo, mas eu acho que com o tempo ele pode virar um jogador importante e tem tudo para ser um jogador interessante, né? Ele era uma contratação que chamava muita atenção, muita gente achava que o M seria um jogador que ia direto para a Europa pela qualidade que ele tem, e não, ele veio para o Bragantino. E o Natan o Natan tem 16 e poucos anos, então um cara que ainda é super, ultra jovem, né? Então um cara que ainda tem muito o que evoluir, o que conhecer de futebol, o que se encontrar como jogador, né? Até por posição, por função, por característica, acho que tudo isso ele ainda está desenvolvendo na carreira, mas eu acho que ele é um jogador interessante que o Bragantino vai apostar, né? Vai colocando ele aos poucos, vai jogando com ele também na base para ver como ele evolui, como pode aproveitar dele mais lá na frente, né? Bom, o Braga Bulls perguntou lá no Twitter, é Braga Red Bulls, na verdade, né? Ele pergunta: o Bragantino alcançará papel de favoritismo ao título nas competições nacionais e internacionais algum dia? Eu acredito que sim, acredito que algum dia sim. E acho que, tipo assim, o Campeonato Paulista já entra como um dos favoritos, talvez não o favorito por conta do Palmeiras, mas numa situação tanto quanto semelhante ali ao do São Paulo, ao do Corinthians, né? Claro que o lance da camisa, do investimento, não tem a trava do perfil, né? Que o Bragantino acaba tendo também em investir em jogadores, mas é um time que vem se fortalecendo temporada a temporada, oscilações altos e baixos acontecem em todos os clubes, né? E cresceu de uma maneira muito rápida o Bragantino, né? Desde que a Red Bull passou a gerir o clube. Então, acho que algum dia sim, o Rodrigo, o que você acha? Eu acho que tem a possibilidade, eles estão trabalhando para isso, mas eu acho que tem algumas dificuldades que o Bragantino vai enfrentar. Acho que a primeira é conseguir ser competitivo no nível que eles imaginam, tendo a trava, entre aspas, de jogadores jovens, que você tem uma perda.
considerável de experiência, e de nível em vários jogos, e isso realmente faz diferença. Hoje você vê jogadores com 30 anos sendo o melhor do mundo, né? Sei lá, o Lewandowski foi assim, provavelmente o Benzema vai ser com 34 anos o melhor jogador do mundo, porque é um cara que ainda tem um físico bom, só que é um cara que é mais experiente. Então, você tem hoje um momento no futebol em que os jogadores mais experientes conseguem ainda manter uma boa forma física e juntam com a experiência que acumularam jogando futebol, né? Então, isso é uma coisa que o Bragantino não vai ter, mas por isso ele aposta bastante em base para tentar fortalecer o time nos próximos anos. Então, acho que esse é o grande, pode ser o grande diferencial para o Bragantino. Mas acho que pode. É que o problema é que também agora você tem os times que são SAFs, né? Então, acho que vai ser uma disputa a mais para o Bragantino para tentar ser forte, porque no cenário que a gente via antes, o Vasco ia ser um time que ia demorar muito para ser forte. Talvez com o SAF ele seja forte primeiro. Botafogo a gente não sabe, mas pode ser forte daqui a um tempo. E é outros times como o próprio Atlético Paranaense, que trabalhou bem também em outras questões, em infraestrutura, em base, em ideia de jogo. E hoje tem um time interessante. Então, acho que o Bragantino, por exemplo, hoje está atrás do Atlético Paranaense. Acho que é um time que o Bragantino procura, pelo menos, ficar na frente deles e poder ficar entre, sei lá, os 5 ou 6 mais fortes do Brasil para tentar ganhar algum campeonato, nem que seja uma Copa do Brasil, um campeonato de mata-mata, assim, que seja mais fácil para o Bragantino, mas que vai ser difícil, que vai ter que trabalhar muito ainda para isso, isso vai. Inclusive, não sei em que dia você está assistindo esse vídeo, né? O Rodrigo falou nesse investimento inicial em estrutura, né? O Bragantino é um clube, o Red Bull Bragantino é um clube em formação e neste sábado, por exemplo, vai ter, ou já teve, não sei quando você está assistindo, o lançamento da pedra fundamental do CT, né? As obras já estão acontecendo, né? Já passou daquele período de terraplanagem, enfim, já está na fase de construção. Então, o Bragantino vai ter esse CT que vai ajudar e muito também, né, na formação de atletas. O Bragantino está na fase de contratar mais, inclusive na base, né? Mas agora vai passar a focar também na formação desses atletas. Acho que vai ser algo muito interessante também, né, Rodrigo? E você pode ver no mundo que os grandes times têm CT, né? Tem CT grande, moderno, tem estádio grande, moderno, essas coisas o Bragantino está trabalhando para ter ainda, que pegou o time numa situação diferente e está mudando a situação. O próprio Botafogo também está sofrendo com isso. Muitas reclamações do estádio do Botafogo não ser moderno o suficiente, ou do Botafogo não ter um lugar ideal para treinar. Então, são situações que o Bragantino também está sofrendo um pouco. Por isso que o Bragantino, às vezes, treina em lugares diferentes. O Bragantino tem treinado, às vezes, no Nabi, chegou a treinar em Atibaia também, então não tem um lugar muito específico, até porque não tem, né? São todos alugados, a não ser o próprio estádio, que não é um centro de treinamento, é um estádio, né? Então você não tem tudo que você gostaria de ter no centro de treinamento, isso faz diferença. Faz uma grande diferença, porque o Palmeiras também era um time que não tinha essas coisas. Quando passou a ter dos mais modernos, é que entrou nessa fase mais vitoriosa do time também. Então acho que tudo isso está ligado e faz diferença. Bom, o Scout, né? Scout Zoeiro, como está aqui no Twitter, ainda sobre base, ele pergunta o que a gente acha do Cauã, zagueiro 2003, está jogando pelo Aspirantes, um zagueiro de 17 anos que fez uma a 2, segundo ele, espetacular em 2021 e está fazendo o Campeonato Brasileiro de Aspirantes muito acima da média, né? E se não é uma e no profissional não recebe nenhuma chance e o Bragantino ao invés disso contrata muitos jogadores. Um exemplo é o DG agora, né? Jogador que veio da Ponte Preta. E aí, Rodrigo? Dá pra ver que o Bragantino tá apostando em muitos zagueiros, né? O House também veio, o Bragantino tá com uma base e um profissional cheio de zagueiros, né? Ainda tem um ou outro emprestado, como o próprio Aidar, que tá lá jogando na Colômbia agora. Então, eu acho que o Bragantino quer mesmo é ter zagueiros, né? Porque acho que eles querem apostar em vários, como o Realp teve o contrato renovado também. Então, o Bragantino tá criando uma escola gigante de zagueiros aí. Não sei se o Bragantino está apostando em quantidade para tentar ter qualidade, ou se ele está querendo ter bastante reposição, porque imagina que vai perder em pouco tempo o Natan e o Ortiz. Então talvez tenha a ver com isso também, mas que eu acho que o Cauã, talvez se não tivesse tanta disputa, talvez jogasse realmente pelo profissional ou tivesse mais chances. Mas acho que todo mundo que está no sub-20, no sub-23, também treina uma vez ou outra com o profissional para ver também o nível que está. Eu acho que se eles não vão muito bem nesses treinos ou se ainda estão muito distantes, eles acabam não subindo, né?
Cara, isso que você falou vai completamente de encontro com a próxima pergunta, né? Que o Lucas Salema perguntou, aliás, um salve para o Salema, se o Sub-20 ainda vai disputar algum campeonato após as eliminações, né? Porque a temporada vai encerrar. E não vai mais disputar nenhum campeonato, foi eliminado do que estava, não vai disputar mais nenhum campeonato, mas o elenco do Sub-20 vai prestar assistência a outras categorias. Então, eles vão treinar com 23 e vão treinar com um profissional também, né? E pode ser uma oportunidade até maior do que essa observação de jogo, né? Você observar no treino com os jogadores, tanto do 23 quanto do profissional. Então, a agenda, o calendário do 20 nesse ano, nesse final de temporada, é esse. Continuar treinando e prestando assistência ali a outras categorias do clube. É, porque lá em janeiro tem a Copinha, né? Então vai preparar o time para jogar a Copinha. Acho que a Copinha vai misturar jogadores que estão hoje no Sub-17, jogadores que estão no Sub-23 e têm idade para jogar a Copinha. Eu acho que o Bragantino vai fazer uma mistura entre essas três categorias para escolher o time da Copinha até lá. Mas você tem a chance de tentar aproveitar esses caras com jogadores que são profissionais, porque você pode até ser um destaque lá no Sub-20, num nível de disputa e de adversários diferentes. Daí, quando você vai jogar no profissional, muda tudo, né? Então, acho que é importante você ter essa disputa para você conhecer melhor o jogador no dia a dia, para você ver como é que ele se comporta nesses cenários. Bom, então é isso, rapaziada. A gente falou sobre vários assuntos aqui hoje, né? Não só do profissional, que vai jogar contra o Corinthians nessa segunda-feira. Estarei por lá. Vai estar por lá também, Rodrigo? Vou estar. Estaremos também, ou já estivemos no CT, né, no novo CT do Bragantino, ali em Atibaia, lançamento da pedra fundamental. Na semana que vem também vou tentar acompanhar em loco o time de aspirantes que falamos aqui, né, largou bem aí nas quartas de final. E acompanhamos de longe esse time feminino do Bragantino, é isso, né, o DP Channel acompanhando todos os setores aí do Braga para te trazer as melhores informações e ter base também, né, para opinar um pouco, para falar um pouco sobre tudo. Rodrigão, valeu, até a próxima semana com mais um giro. Valeu, semana que vem vamos tentar fazer mais uma live, mais um vídeo de análise e mais um giro. Vou continuar aqui com os conteúdos, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem ideias, sugestões, alguma coisa assim, manda para a gente continuar sempre falando de vários assuntos e falando do Bragantino, que hoje completa 32 anos do título paulista na final ali caipira, Bragantino campeão, hoje 32 anos, nesse 26 de agosto. Isso aí, aquela partida contra o Novo Horizontino, né, aquele time do Bragantino, muito bom, que fica marcado aí para toda a história. Realmente, talvez o título, talvez não, é o título mais expressivo da história do clube. Chegou a ser vice-campeão brasileiro, né, no ano seguinte, ano da Carijó, inclusive, mas acabou perdendo para o São Paulo do Tele Santana, time que depois foi campeão do mundo, né, contra o Milan em 92. Se fosse o sistema de hoje, Rodrigo, o Bragantino iria jogar uma Liberta, imagina só com aquele time, com aquele elenco que tinha, vai que chega. Ah, ia ser interessante. O Bragantino teve o azar de ser numa época em que era difícil demais classificar para a Libertadores. O Bragantino, no formato atual, teria classificado facilmente para a Libertadores. Seria interessante ter visto aquele time jogar a Libertadores, porque aquele time era realmente muito forte. Talvez desse até para manter o time com jogadores que tinham até por mais tempo, né? Por mais tempo. Talvez o Mauro Silva não, né? Mas um ou outro jogador por mais tempo. E teria sido bem interessante. Por outro lado, essa partida do Bragantino contra o Nacional, agora que a gente pôde acompanhar nesse ano, seria um pouco menos relevante, né? Porque não é ser o primeiro jogo do Bragantino na Libertadores, e a gente pôde estar no primeiro. Então, acho que isso também é legal e a gente tem que aproveitar de estar nesse momento, né? Do primeira vez do Bragantino, primeira vitória. Começou bem a Libertadores, não acabou tão bem, mas começo foi bom. O time realmente era muito bom, tinha o técnico era o Luxemburgo, né? Tinha o Jô Baiano, tinha o Mauro Silva, Mazinho, Ivair, bom, timaço do Bragantino, que levantou aquele troféu todo diferentão também, né? Que era o troféu do Palácio dos Bandeirantes, uma réplica em bronze enorme, inclusive. Mas é Pesava isso, 48 quilos aquele troféu. 48 quilos. Tanto é que nas fotos, né? Quando você vê as fotos do Nabi, pá, da rapaziada levantando, precisava de uma porrada de nego para levantar Não é o fácil, não. troféu. Não era fácil, não. Mas é isso, Rodrigão, valeu. Valeu a todos também que nos acompanham, que estão nos acompanhando.
E agradecer aqui a quem fortalece, né, os nossos patrocinadores, RV Sistema de Segurança, Oregon Estacionamento e também ao professor Marcos Maia, da FATEC Bragança Paulista. Um abraço a todos, valeu, até o próximo Giro de Petina.